Conversa da tarde no ar, sejam bem-vindos a mais um programa. Quero contar com a participação de vocês no programa de hoje, porque somos só nós aqui. Eu aqui no estúdio, você aí em casa, para falar sobre esse tema que pode ser que mexa aí com você e com suas emoções, porque o tema é exercitando a paciência. Você se considera alguém paciente? Eu vou pedir para a nossa produção já colocar aqui no chat essa enquete, ó. Você é uma pessoa paciente, sim ou não? Daqui a pouquinho essa enquete vai estar disponível aqui no chat e você vai responder. Você é uma pessoa paciente, sim ou não? Quero saber a sua resposta, quero ler os seus comentários, então já vou te convidar a deixar um like nesse vídeo aqui, para que o YouTube entregue para mais pessoas sejam alcançadas através do nosso conteúdo. Então deixa o seu like e deixa também o seu comentário aqui no chat, porque eu quero saber o seu nome e qual a cidade que você está acompanhando a programação da IPP-TV. Então, se você estava assistindo Notícias do Bem, fica um pouquinho mais aqui com a gente para aprender sobre esse tema, exercitando a paciência. A gente vai ter participação do pastor Nilson Júnior, do pastor Hernandes Dias Lopes, pastor Tiago Mates, Douglas Gonçalves, Augusto Nicodemos. O programa hoje está recheado e eu quero contar aí com a sua companhia. E para começar, o pastor Nilson Júnior vai nos explicar a respeito de impaciência. O que será que significa impaciência? Vamos ver. Não que a Bíblia tenha uma definição, né? Não tem lá a descrição, mas eu creio que olhando para os exemplos, para as histórias, para as narrativas das Escrituras, né, nós podemos afirmar que uma definição possível é impaciência. Impaciência é aquele sentimento de profundo aborrecimento para com os erros das pessoas. Erros que normalmente são involuntários, né? Então, repetindo, impaciência é aquele sentimento de aborrecimento profundo, né? De profundo aborrecimento para com os erros, normalmente involuntários, das pessoas. Então, eu creio que essa é uma definição simples, né? E aí tem um outro conceito que fica muito perto da impaciência, que é o conceito de irritabilidade. Irritabilidade seria a frequência com que nós somos impacientes para com os erros das pessoas. Então, impaciência, sentimento profundo de aborrecimento pelos erros das pessoas, normalmente involuntários. E a irritabilidade é a frequência com que eu manifesto a impaciência. Essa não é uma definição minha, é uma definição lá do Jerry Bridges, né, no livro chamado Pecados Intocáveis, que é muito bom, indico aí para você ler. E ele define impaciência e irritabilidade dessa forma, né? E ele vê que impaciência e irritabilidade estão assim muito próximos. Isso aí. E que conceito profundo, né? Um sentimento de um profundo aborrecimento com o erro dos outros. Pois é. Agora vamos dar uma pausa no nosso tema e eu quero te apresentar, né, algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Nós sabemos que uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito, confortável, né? Por isso que as tintas da Quali-Vinil são indispensáveis se você está precisando aí dar um toque novo na sua casa, naquele cantinho onde você desenvolve coisas novas ou até no seu trabalho. Se você quer dar uma repaginada, uma cara nova, mudar a cor aí da sua parede para aparecer um ambiente novo, né, um ambiente mais criativo, você pode contar com a tecnologia das tintas da Quali-Vinil. Basta acessar o site, está aparecendo aqui na tela, www.qualivinil.com.br, conhecer a linha de produtos dessa empresa que é parceira da IPP-TV há tanto tempo. Então acesse o site agora, veja lá quanta tecnologia eles têm desenvolvido, escolha cores novas para o seu ambiente, inspire, decore, use Quali-Vinil. Vamos voltar a falar do nosso tema daqui a pouquinho, mas eu vou para um intervalo muito rápido. Na volta do intervalo eu vou ler os seus comentários, vou ler o chat, vou ver se vocês estão respondendo a nossa enquete e a gente vai interagir a respeito do tema do programa de hoje, que é exercitando a paciência. Um intervalo muito rápido, daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já! O Ministério de Aconselhamento comanda o programa Conhecimento e Piedade. Temas da vida cristã em pauta para sua edificação e fortalecimento espiritual.
temos na Escritura Sagrada tudo o que nós precisamos para viver uma vida piedosa. Toda quinta-feira, 14h30, os nossos conselheiros bíblicos convidam você para uma conversa que te levará a crescer em conhecimento e piedade. Aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Todas as tardes, você é nosso convidado especial da nossa roda de conversa. Conversa da Tarde no ar, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Temas do dia a dia debatidos à luz da Bíblia, de forma leve e descontraída. Aqui não tem conversa fiada, mas tem teologia, dicas práticas e música boa. Entre nesse grupo. É logo após as Notícias do Bem, o nosso encontro aqui no Conversa da Tarde. Eu conto com a sua participação, sua interação no chat para a nossa conversa ficar mais legal, mais animada, tá bom? Conversa da Tarde, de segunda a sexta, 13h30, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Todo sábado, às 10 da manhã, tem um bate-papo sincero e divertido com as mães da IPP. É o Maternidade na Real. Aqui, a gente tem um papo gostoso entre mães. Educação dos filhos, fé, amor e todos os temas que fazem parte dessa fase especial da vida das mulheres estão em pauta num programa cheio de surpresas. Eu quero lembrar vocês que há um belo lugar para a graça de Deus na maternidade. Maternidade na Real, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Que segura. Estamos de volta com o nosso programa com o tema Exercitando a Paciência. Eu quero saber, tem uma enquete aqui no chat já aberta para que você me diga, você é uma pessoa impaciente? Sim ou não? No primeiro bloco, o pastor Nilson nos deu uma definição aí de impaciência, né? Ele disse que a impaciência é um sentimento de aborrecimento profundo com o erro de outras pessoas. Ou seja, quando alguém erra, você fica extremamente irritado, aborrecido, com muita facilidade. Isso é ser alguém impaciente. E às vezes com os nossos próprios erros nós somos muito tranquilos, muito pacientes, né? Então eu quero saber aí se você tem lutado contra esses pecados, para você é tranquilo, se é difícil, se você precisa pedir a Deus por mais paciência ou não. Comenta aqui no chat, daqui a pouquinho eu vou ler os comentários de vocês. Mas agora o pastor Hernandes também vai participar do nosso programa, vai contribuir com esse tema. Ele vai falar sobre como a época em que nós vivemos, essa época do imediatismo, nos ajuda a nos tornarmos cada vez mais impacientes. Vamos ver esse vídeo. O livro de Provérbios diz que a paciência ou a esperança que se adia adoece o coração. Talvez uma das maiores dificuldades que você tem, e eu estou certo de que eu também, é com o problema da falta de paciência. Algumas coisas me deixam um pouco estressado. Uma fila enorme que parece que não anda, a hora está chegando, você tem outro compromisso, a coisa não acontece. Você tem um compromisso, o trânsito para, e você percebe, não vou chegar. Essas coisas deixam a gente estressados. Mas a paciência é um fruto do Espírito. E nós estamos vivendo uma geração de paciência curta, de nervos à flor da pele, de estresse total quase. O cantor popular traduz assim: bem, vamos embora, porque esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nós estamos vivendo hoje, neste século 21, a época do imediatismo. Poucos de nós, no corre-corre da vida, a não ser num dia de feriado, ou uma noite que você sai para jantar, você quer ir num fast food, porque você não tem paciência de esperar, pedir, preparar a comida, o prato chegar e você então tomar uma refeição. É assim que nós vivemos hoje. Há outras pessoas que vivem o próprio desespero, sem esperança.
Penso eu que aquele homem retratado por Jesus lá em João capítulo 5, no tanque de Betesda, há 38 anos, deitado numa maca, paralítico. Jesus pergunta: você quer ser curado? Ele não disse nem que sim, nem que não. Ele disse: não tem ninguém. Ou seja, minha esperança acabou. Eu não tenho mais nenhuma perspectiva de que minha vida seja mudada, de que meu destino será alterado, de que eu um dia possa andar. Para mim, acabou o meu projeto de vida. Tem muita gente assim, já jogou a toalha, já não espera mais nada, já se capitulou. Há outros que esperam até mesmo com segurança, louvado seja Deus, não importa a circunstância. E eu me lembro, ao ler a biografia de Dwight Lyman Moody, que quando ele estava nos últimos momentos de vida, longe de estar desesperado, como estava Voltaire quando morreu, aquele grande cético e ateu, que disse que o cristianismo seria banido da Europa, Moody disse o seguinte: afasta-se a terra, aproxima-se o céu, eu estou entrando na glória. É alguém que não tem nenhum desespero, mas tem uma esperança segura. Amém. O pastor citou o texto aí de João 5, né? Eu quero ler com você João 5, a partir do verso 1. Se você está com sua Bíblia, abre aí e acompanha. Enquanto você abre, deixa eu dar uma boa tarde para quem está no chat aqui com a gente. O Paulo Henrique, a Débora Silva, a Laide Alves, Francinete Melo. Tem mais gente aqui na nossa segunda live: Edna Tereza, Eliel, de Cristiano e Ariane Godoy. Sejam muito bem-vindos, obrigado pelos seus comentários. A Laide Alves comentou: eu não sou paciente, mas considero em mim uma virtude em desenvolvimento. E todos os dias, a todo momento, eu tenho a oportunidade de colocar em prática essa virtude, e isso com a graça de Deus, sempre com a graça de Deus, né? Muito obrigado pelo seu comentário, Laide. Vamos ler agora João capítulo 5, a partir do verso 1, né, que o pastor Hernandes comentou aí nesse vídeo a respeito daquele paralítico, né, o paralítico no tanque de Betesda. Diz assim a palavra do Senhor: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia o anjo do Senhor e agitava as águas. E o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos, e quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Porque o pastor Hernandes, nessa pregação, citou esse daqui como exemplo de uma espera inválida. Porque aquele paralítico estava naquele tanque há 38 anos. E quando finalmente chegou a ele Jesus, a sua esperança, a única forma dele ser curado, aquele paralítico responde ao questionamento de Jesus: você quer ser curado? E ele responde, em vez de sim, quero ser curado, muitas desculpas. Ele diz: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Eu estou aqui sozinho há 38 anos, é impossível que eu chegue até aquele tanque. E esperar não é isso. Esperar não é viver na inércia, não é ficar 38 anos parado, sem aproveitar as oportunidades da vida. Isso não é esperar. Aquilo que aquele homem estava vivendo era uma vida de desesperança. Ele não estava esperando, ele estava desesperançado. E existe uma música do Palavra Antiga que diz: esperar é caminhar. Então, quando nós praticamos o ato da espera, nós continuamos caminhando, continuamos servindo ao Senhor, continuamos buscando a sua palavra, buscando intimidade com Ele. Esperar não é ficar simplesmente parado e dando desculpas para justificar o estado em que nos encontramos, como fez esse paralítico, né? Primeiro, a desculpa do paralítico foi culpar o outro. Ele disse: Senhor, não há ninguém que me ajude a sair daqui. Ou seja, a culpa de eu estar nessa situação é das outras pessoas. Segundo, ele fala
enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Ou seja, não existe capacidade em mim para fazer alguma coisa para mudar essa situação. E diante da resposta desse homem paralítico, nós vemos que a sua vontade estava tão paralisada quanto o seu corpo. Aquele homem vivia de uma forma tão desesperançada que depois de 38 anos, parecia que para ele tanto faz continuar paralítico, morrer assim ou ser curado. Mas apesar disso, Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Que você não viva essa vida rasa, essa vida de inércia, mas que você possa fazer como diz a música do Palavra Antiga, né? Caminhar enquanto espera. Esperar caminhando, continuando, seguindo a sua jornada. Não viva uma vida de desesperança, de tristeza, de desânimo. Saiba que enquanto nós exercitamos a paciência, enquanto nós exercitamos a espera, nós estamos exercitando também a nossa fé, né? Em um Deus que tem o tempo certo para todas as coisas. E o hábito da impaciência pode interferir muito na nossa vida espiritual. Quem vai falar sobre isso agora é o nosso pastor Tiago Mates, nesse vídeo que nós vamos assistir juntos. Nós levamos essa mentalidade fast food para o nosso relacionamento com Deus. E esse é um problema muito grande, porque o relacionamento com Deus, ele acontece através daquilo que nós chamamos as disciplinas espirituais. Sim. Ler a Bíblia é uma disciplina espiritual, orar é uma disciplina espiritual, e tudo isso requer tempo, tudo isso requer esforço, tudo isso requer foco, dedicação. Então eu costumo dizer que é que nem academia. Se a gente quer estar bem fisicamente, se a gente quer ser saudável com o nosso corpo, a gente precisa fazer exercício físico. Fazer exercício físico não é fácil. Para mim não é fácil. Requer construir um hábito, uma disciplina. Então correr, caminhar, andar de bicicleta, que está na moda agora, ou ir para a academia, desenvolver um músculo, requer muito esforço, requer muita disciplina, requer dormir cedo para acordar. Hoje eu fui para a academia bem cedo, acordei 6 horas da manhã, para isso eu tive que dormir mais cedo. Para conseguir dormir mais cedo, eu tive que desenvolver uma disciplina, uma mudança de hábito. Isso leva tempo. Então, na vida espiritual a mesma coisa. Paulo, inclusive, diz que a piedade é de mais proveito que o exercício físico. Tá? Por quê? Porque se comparado, o exercício espiritual, se comparado com o exercício físico, é de muito mais proveito. Então, o exercício físico é bom, mas a devoção, o exercício espiritual é muito de mais proveito. Só que requer ainda mais disciplina, requer hábito, requer planejamento, requer uma disciplina. E aí muita gente se frustra na sua relação com Deus e na espiritualidade porque não consegue, está distante de Deus, não está crescendo na sua fé, porque não gasta tempo na palavra, porque não dedica tempo diariamente para a leitura da palavra, para o estudo, porque não é só ler a Bíblia, às vezes requer um pouco mais, requer meditar, requer estudar, requer mais atenção, requer foco, requer exclusividade. Tem que desligar o celular, né? Como Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, quando você orar, vá para o seu quarto e feche a porta. Por que feche a porta? Porque é muito fácil a gente se distrair. Nós somos distraídos, né? E aí o celular apitou, a televisão. A gente vive num mundo de muitas vozes, é muita distração ao nosso redor. E se nós queremos ouvir a voz de Deus, a gente precisa de foco, a gente precisa de atenção, a gente precisa de dedicação. Tudo isso requer muito de nós. E esse é o problema, nós transferimos a mentalidade fast. Mas eu quero ouvir Deus agora. Exatamente. Eu quero aprender agora, eu quero uma resposta de Deus agora, eu quero saber qual é a vontade de Deus agora. Bom, a vontade de Deus está na palavra dele, mas você vai ter que estudar, vai ter que conhecer. Às vezes uma resposta de Deus vai demorar um certo tempo, um processo. Então, esse é o nosso problema hoje com relação à espiritualidade. Temos muito a aprender sobre esse tema, né? Sobre a paciência. A Delva comentou aqui no chat que ela é impaciente e luta com isso todos os dias.
E eu creio que muitos de nós também estamos aí nessa luta, né, contra a impaciência. Vamos continuar falando sobre esse tema daqui a pouco, mas agora eu quero falar com você que está aí nos assistindo do Brasil inteiro. Daqui a pouco eu volto para o chat para ver qual cidade que você está nos assistindo, tá? Mas você, independente de onde esteja, pode começar a estudar a teologia reformada no conforto da sua casa. Isso porque o nosso EAD Pinheiros preparou cursos especiais para vocês. Vamos ver se a gente consegue pôr na tela aqui alguns cursos. Ó, liderança espiritual e sacrificial, rede de discipulado, tem curso sobre ansiedade, curso sobre discipulado para pequenos grupos, sobre método indutivo, sobre vida devocional, evangelismo para crianças, cursos de visitação, princípios bíblicos e doutrinários para oficiais, curso sobre confissão de fé. Esse curso é muito interessante para você que quer aprender mais a respeito da confissão de fé de Westminster, além de combos especiais que nós preparamos para que você possa comprar mais de um curso, pagando menos, pagando mais barato e começar a estudar hoje mesmo. É só acessar o site www.ippinheiros.org.br/eadpinheiros e escolher o curso que você prefere e começar a estudar hoje mesmo. Esse curso da Confissão de Fé de Westminster tem uma parceria com a nossa editora Hebron e você recebe em casa o exemplar das nossas revistas aqui escrita pelo pastor Arival Dias Casimiro. A revista vem com estudo e no final vem aquelas perguntas do método indutivo. Você pode aplicar em um pequeno grupo, pode aplicar numa aula de escola dominical, enfim. Basta acessar o site e escolher agora mesmo um curso e começar a estudar. E lembrando que o EAD Pinheiros é um projeto da nossa Junta Missionária de Pinheiros e todo o lucro é revertido para missões no Brasil e no mundo. Então acesse o site, escolha o seu curso e comece a estudar hoje mesmo no nosso EAD Pinheiros. E vamos continuar falando sobre o nosso tema. Dessa vez, o pastor Nilson vai combater aquela ideia de que impaciência é uma virtude, ou seja, de que aquelas pessoas que têm uma personalidade muito forte deveriam ser louvadas. Isso é o que o mundo diz, né? Nossa, essa pessoa aí, ela não é impaciente não, ela tem uma personalidade forte, ela é alguém de personalidade, é alguém que se posiciona, é alguém que fala na cara. Muitas vezes as pessoas acham que isso deveria ser uma atitude louvável, mas o pastor Nilson vai combater essa ideia e nos dizer que a impaciência, ela não é uma virtude. Então, primeiro que é verdade que muitas pessoas pensam desse jeito. Isso é força, né? Quando você pega, de repente, um jogador de futebol, né? Então, se ele é um jogador de futebol que joga até bem, né? Mas ele agride o árbitro, ele pisa nos adversários, literalmente, ele cospe na câmera, ele fala palavrão. Muitas pessoas classificam ele é um craque, embora tenha um temperamento forte. Então, ele é uma pessoa de personalidade forte. Como assim? Quer dizer, então, que quem é educado, quem joga bem, quem, quando é agredido, tenta não revidar na mesma moeda, tem personalidade fraca? Né? Então, culturalmente, as pessoas tendem a classificar as pessoas outras pessoas com esse tipo de temperamento como sendo pessoas de personalidade forte. Uhum. E não é assim. Biblicamente, obviamente que não é assim. Quando eu manifesto impaciência, eu estou manifestando um pecado, uma faceta do pecado. Uhum. Quando eu manifesto irritabilidade, eu estou manifestando uma faceta do pecado. E mais, quando eu chamo o pecado da irritabilidade e da impaciência de personalidade forte, né, na verdade eu estou justificando o pecado e estou, de alguma forma, elogiando o pecado. Porque é possível que às vezes você venha me confrontar, né, Nilson, aquele dia você foi mal educado, aquele dia você agiu com grosseria. Aí eu falo, Lídia, eu não tenho culpa, eu tenho personalidade forte. Eu não tenho culpa se você é uma pessoa muito passiva, se você é muito bobinha. Eu não sou como você. Eu tenho personalidade forte. E é por isso que eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Nossa. Entendeu? Então, é um duplo erro, né? Porque você não chama o pecado de pecado e você justifica e elogia o pecado. Porque as pessoas querem agora ter personalidade forte, né? E, na verdade, não. Então, isso é... E aí, termino esse comentário dizendo o seguinte. Nesse tema também, nós vemos a irreconciliável antítese que existe entre a visão bíblica e a visão mundana, a visão cultural mundana, né? Esse é mais um assunto onde nós vemos essa
antítese, esse antagonismo, essa tensão irreconciliável entre o conceito bíblico da realidade e o conceito cultural mundano da realidade. E, às vezes, né, muitos de nós, eu não quero cair nisso, mas posso, às vezes, cair, e você que está em casa nos acompanhando, né, seja de qual tradição evangélica for, né, que nós devemos ter cuidado para que esses ismos humanistas anticristãos adentrem os conceitos da igreja. Né? Inclusive, aí eu falo com muito respeito, os jovens, principalmente os jovens, adolescentes também, obviamente, crianças também, obviamente, adultos também, obviamente, mas principalmente os jovens, né, que estão mais antenados culturalmente, que estão aí nas universidades fazendo de maneira correta o mestrado, o doutorado, o PhD, enfim, continue fazendo isso, né, mas tenha um filtro para saber identificar essa tensão irreconciliável que existe entre o conceito bíblico da realidade e o conceito mundano, né, que é encharcado desses ismos, que são anticristãos, que também tentam explicar a humanidade. E o grande perigo que o jovem corre, né, todos, né, eu vou focar aqui especificamente no jovem, é querer fazer síntese, onde existe antítese. Repito, o grande perigo é quando nós cristãos queremos fazer síntese, ou seja, um mix, onde existe, na verdade, uma irreconciliável antítese entre o que a Bíblia fala sobre qualquer assunto e entre o que o mundo, a cultura mundana fala sobre qualquer assunto. Perceba nesse assunto. Impaciência, a Bíblia trata de um jeito. A cultura caída trata de um outro jeito. E não dá para fazer síntese onde existe antítese. Né? Percebeu essa diferença? A nossa cultura diz que a impaciência é uma virtude, que pessoas de mentalidade, posicionamento, de características fortes, de personalidades fortes, merecem os aplausos, né? Mas a Bíblia não. A Bíblia nos diz que bem-aventurado são os mansos. E eu quero que você pense a respeito disso. Nós fomos chamados para ser pacificadores, ou seja, resolvedores de problemas, não causadores de problemas, né? Uma pessoa impaciente, uma pessoa irritada, ela só gera problema. Então, que você possa refletir e chamar a impaciência de pecado. Porque se nós formos maquiar o nosso pecado, nós vamos enganar a nós mesmos, né? E dizer, não, é apenas um posicionamento, é apenas uma ideia, eu estou assim porque as circunstâncias estão assim, e aí a gente vai nos enganando, a gente vai justificando o nosso pecado, e a gente não luta com todas as nossas forças para vencê-lo, né? Boa tarde para Francinete Melo, tem o mesmo sobrenome que eu. Ela diz que já nasceu com a impaciência. Certamente todos nós, né, nascemos no pecado e precisamos estar lutando contra ele aí. A Adna de Paula está com a gente também, o Gerson, a Maria Luci Teixeira, a Sônia Carvalho, lá do Rio de Janeiro, a Aline Acácio, de Taubaté, a Maria Luci, de Brasília, muito obrigado pela companhia, a Delva, lá do Pará, a Débora Silvia, a Silvia Lúcia, de São José do Rio Preto, a Débora, ela é de Cabreúva, aqui de São Paulo, o Magno também está com a gente, sejam todos muito bem-vindos, continuem mandando seus comentários e suas opiniões. Vocês acham que é fácil lutar contra a impaciência? E a enquete está aqui aberta. Você é uma pessoa impaciente? A pergunta é se você é impaciente, hein? Não paciente. Você é uma pessoa impaciente, sim ou não? Vota, a enquete está aberta aqui no nosso chat. E agora o pastor Nilson, mais uma vez, vai nos dar alguns exemplos bíblicos. Você vai me dizer, tá, você falou que a impaciência é um pecado, mas onde a Bíblia nos orienta a sermos pacientes? O pastor Nilson vai falar sobre isso neste vídeo. A ciência, ela é ensinada nas Escrituras, né? Eu quero lembrar alguns textos aqui com você, né? O primeiro texto de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, a parte A, está escrito que o amor é paciente e benigno, né? Então a Bíblia, Deus é amor, né? O amor é a marca do cristão e o que sinaliza amor, entre outras coisas, é a paciência. Quando nós amamos, nós provamos o nosso amor demonstrando paciência para com o objeto do nosso amor. É assim com Deus, que é paciente para conosco, e deve ser assim na vida de todo cristão,
que ama o seu próximo, né? Efésios 4, de 1 a 2, está escrito assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, né? Então, as ideias de humildade, as ideias de mansidão, as ideias de longanimidade, né? E também o suportar uns aos outros, né? E o suportar é dar suporte, né? E por fim, Colossenses 3:2, né? Revesti-vos, ou seja, vista-se, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Então, de novo, a humildade, a bondade, a misericórdia, a mansidão e a longanimidade, todas elas apontam para a ideia de paciência, né? De paciência. Então, a paciência sinaliza o amor cristão. A Bíblia nos ensina sobre isso. E aí eu quero terminar dizendo o seguinte: nós somos pecadores ainda, né? O cristão é aquele que é pecador e santo, santo e pecador. Santo porque já foi separado por Deus e para Deus, com a promessa certa de que será totalmente santo, perfeitamente santo e glorificado nos novos céus e nova terra. Santo porque em Cristo Jesus o Pai olha para nós lavados no sangue do Cordeiro e perfeitos. Pecadores porque nós não estamos lá na glorificação, estamos no processo de santificação e ainda diariamente, várias vezes por dia, pecamos. Então, nesse sentido, obviamente que nós somos pecadores. Então, quando nós pecamos, nós sinalizamos o nosso cristianismo, a nossa fé em Cristo, nos entristecendo pelo pecado e pedindo perdão a Deus. E Deus, como um Pai que nos ama, Ele nos perdoa. Ele, na sua sabedoria perfeita, né? Ele nos corrige, Ele nos disciplina, e isso é sinal de amor. Ele só faz isso com o seu povo, com os seus filhos. Ele não faz isso com bastardos, né? Então, Ele nos corrige, Ele nos disciplina, Ele nos molda, nos aperfeiçoa, e Ele sempre demonstra paciência. Então, quando nós erramos e pedimos perdão e Deus manifesta paciência, e Deus transforma a nossa vida com a manifestação da sua paciência, agora nós tiramos o peso. Agora, quando alguém erra conosco, né, nós ofendemos Deus seriamente, e Ele nos perdoou manifestando amor e paciência. Agora, o que é isso na vida do cristão? O que é pedido na vida de alguém que foi perdoado, de alguém que foi alvo da paciência de Deus? É que ele também seja amoroso, misericordioso, gracioso e paciente para com aqueles que precisam da sua paciência. Então, nós pecamos contra Deus e Deus nos perdoa, entre outras coisas, para que a gente perdoe o nosso próximo, né? É esse ciclo da paciência na vida do povo de Deus. Então, nós temos dificuldade em sermos pacientes. Como que se minimiza essa dificuldade? Ou como que a gente tem força para lutar contra isso? É só a gente ter noção de quem nós somos, de quem Deus é, e do quão sério é o nosso pecado contra Deus, e como Ele demonstra paciência para conosco. E quando nós lembrarmos disso, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos ter força para ser pacientes na vida das pessoas que agora precisam da nossa paciência. E isso sinaliza uma pessoa que é paciente para com o próximo, né? Um marido que é paciente com a sua esposa, a esposa que é paciente para com o marido, o pai que é paciente para com seu filho, o filho com o pai, amigos, irmãos em Cristo, enfim, ele está sinalizando que ele entendeu e foi alvo da paciência de Deus. Muito forte, né? Se nós entendermos isso, se nós pararmos para pensar o quão Deus é paciente para conosco, para com a nossa luta com o pecado, nós vamos passar a sermos pessoas mais pacientes, né? Pessoas mais amorosas, mais graciosas, mais piedosas, mais pacientes para com o nosso próximo. Vou dar uma pausa nesse assunto para falar com você que quer se tornar um parceiro IPP-TV, para você que assiste muito a nossa web televisão aqui, para você que deixa ligado, acompanha o dia inteiro a nossa programação, assiste o Vida Devocional, o Manhã IPP, o Notícias do Bem, o Conversa da Tarde e tantos outros programas que nós produzimos aqui com tanto carinho. Quero te convidar a ser um parceiro IPP-TV, porque dezenas de pessoas têm dedicado as suas vidas a fazer essa
nessa web televisão aqui, a produzir um conteúdo cristão que te abençoe, que te edifique, mas tudo isso aqui tem um custo, né? Nós entregamos gratuitamente para vocês, mas certamente isso aqui tem um custo grande e nós queremos te convidar a ofertar nesse ministério. Se você entende que isso aqui, que a IPPTV é um projeto missionário, quero te convidar a se tornar um parceiro IPPTV e com qualquer valor, acrescentando 10 centavos no final da sua oferta, você vai estar contribuindo para essa obra. Basta você fazer um Pix para o CNPJ que aparece na sua tela, que é o CNPJ da Junta Missionária de Pinheiros, que é o 10 755 150 1000 ao contrário 69. Tá aparecendo aqui na sua tela, ó, a nossa chave Pix. Você pode tirar um print, tirar uma foto, anotar aí rapidinho e se tornar um parceiro IPPTV. Não importa o valor, desde que você coloque 10 centavos no final, para que nós possamos identificar que a sua doação é direcionada para o projeto da IPPTV. Então, junte-se a nós, seja um parceiro IPPTV, nos ajude a manter essa web TV no ar, nos ajude a expandir, a continuar crescendo, a continuar produzindo conteúdo cristão de qualidade para você. Agora nós vamos voltar ao nosso assunto. E esse vídeo é muito forte. O pastor Douglas Gonçalves vai nos falar a respeito do perigo do hábito da impaciência. Eu quero que você reflita enquanto ele fala a respeito disso, né? Quero que você reflita como você é conhecido pelos outros. Na sua casa, você é conhecido como alguém paciente? No seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, você é conhecido como um cristão, como alguém que exercita a paciência, que demonstra esse fruto do Espírito? Vamos ver o que o pastor Douglas Gonçalves vai falar a respeito disso. Paulo vai nos dar essas duas listas que nós estamos estudando juntos aqui, né? E são duas listas que Paulo vai nos dizer que são os hábitos da carne e são os hábitos do Espírito, ok? Paulo está dizendo para essa igreja que há um conjunto de hábitos que é resultado da carne, de ser governado pela sua carne. E há um conjunto de hábitos que é o resultado de alguém governado pelo Espírito. O que Paulo está dizendo para essa igreja é: não adianta a gente falar, eu tenho o Espírito Santo, eu sou cheio do Espírito Santo. Isso não é algo para a gente simplesmente falar, isso é algo para ser evidenciado no nosso estilo de vida. É como se ele estivesse dizendo: mostre-me os seus hábitos, e eu vou te falar quem habita em você. Os nossos hábitos é o externo que revela isso, o interno que é habitação. Tanto que tem uma passagem muito interessante de Atos 19, que Paulo, ele chega numa cidade chamada Éfeso, ok? Chega nessa cidade chamada Éfeso. E ele fica sabendo que tem um grupo de discípulos nessa cidade, né? Ele está indo para plantar igrejas, mas ele fica sabendo que já tem um grupo de discípulos. E ele chega até esse grupo de discípulos e ali não descreve com detalhes quanto tempo ele passa com esses discípulos, mas nesse tempo que ele está com aquele grupo, ele faz uma pergunta. Surge uma pergunta no coração de Paulo, e ele faz essa pergunta para esse grupo. E a pergunta é a seguinte: vocês receberam o Espírito Santo? E o grupo diz assim para ele: não, nós nem sabemos o que é Espírito Santo. E eu fico me perguntando, o que Paulo viu no convívio com aqueles homens e mulheres, durante aquele período, que pode ter sido de um dia, de 2, de 3, que fez ele concluir com a pergunta: vocês receberam Espírito Santo? O que me faz pensar que se Paulo viesse para nossa casa, ficasse uma semana lá em casa, vendo como eu trato os meus filhos, como eu trato a Val, como você trata a sua família, será que no final de semana Paulo ia chamar a gente para uma reuniãozinha e falar: vem aqui, fiquei com uma dúvida. Você está ligado o que é Espírito Santo? Você recebeu o Espírito Santo? Será que a gente teria que verbalizar que nós temos o Espírito Santo, ou está evidente nos nossos hábitos a presença do Espírito?
Se Paulo passasse um tempinho lá no seu trabalho, sentado ao seu lado, observando você viver, será que no final do expediente ele teria que perguntar: vem aqui, você recebeu o Espírito Santo? Se Paulo pegasse o nosso celular, desse uma lida no WhatsApp, desse uma olhada no histórico, será que no final ele teria que perguntar: ó, está aqui seu celular, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você recebeu o Espírito Santo? Por quê, gente? Porque essa lista aqui, ela é a evidência da habitação do Espírito em nós. Você entendeu que profundo é isso? Como existem implicações muito graves se as pessoas ao seu redor te conhecerem como alguém impaciente. Se nós somos chamados para sermos luzeiros em um mundo de trevas, nós devemos expressar para esse mundo os frutos do Espírito. A bondade, o amor, a mansidão, o domínio próprio, a paciência. E quando nós somos impacientes, quando nós somos intolerantes, quando nós somos irritados, irados, nós não estamos demonstrando as virtudes do reino de Deus, nós não estamos glorificando ao Senhor Jesus. Então que as pessoas, ainda é tempo, tá? Se você desiste, as pessoas, todo mundo me conhece como alguém extremamente impaciente, irritado, aquele que sai do sério com muita facilidade. Ainda é tempo de você demonstrar o contrário. Ainda é tempo de você, através da sua vida, do seu gesto e das suas ações, apontar para um Deus que é extremamente misericordioso, extremamente paciente, amoroso, bondoso. Então que você possa mudar a sua postura enquanto é tempo. Nós vamos continuar refletindo sobre esse tema e a Zeni Farias fez um comentário muito interessante, que ela falou que a paciência é um exercício diário, e é exatamente isso. Nós vamos precisar lutar todos os dias com a nossa impaciência, né? Pode ser que alguns dias mais do que outros, alguns dias nós acordamos mais irritados do que de costume, né? E nos irritamos com o trânsito, nos irritamos com as pessoas, nos irritamos com qualquer coisa, por menor que ela seja. Parece que tem dias que a nossa luta precisa ser mais rigorosa, né? Mas, de fato, essa é uma luta diária. Todos os dias precisamos estar lutando contra a impaciência. Dá uma boa tarde também para Cacilda Souza, para a Sueli, para a Marcela, que está assistindo lá de Aracaju, para a Milka Alencar, que falou ótimo tema, o Conversa da Tarde, sempre contribuindo para sermos edificados. Amém. Esse é o propósito do nosso programa, que nós tenhamos um tempinho aqui no nosso dia, na nossa tarde, para pensarmos a respeito de temas tão importantes, né? E vamos continuar falando sobre isso. Agora o pastor Nilson vai te convidar a lutar contra a impaciência, porque é possível vencer esse pecado. É possível que mesmo em um mundo tão estressado, nós possamos ir na contramão, né? Viver de uma forma diferenciada. Vamos assistir esse vídeo. Queria só lembrar de mais 3 verdades, né, nessa nossa caminhada cristã, especificamente nessa luta, nessa batalha, né, no contexto de paciência, de irritabilidade. Né? Em primeiro lugar, seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Né? Antes de seguir o exemplo, é ter Cristo como seu Redentor. Essa é a primeira grande verdade. Ter o Senhor Jesus Cristo, conhecer. Nós estamos numa época, né, dezembro, época de Natal, então mais um contexto aí. Não existe um lugar onde não tenha contexto, mas nós podemos aproveitar, né, essa abertura cultural para conhecer um pouco mais quem é Jesus Cristo e confiar em Cristo como nosso Redentor. E tendo Cristo como nosso Redentor, buscar segui-lo, servi-lo, e especificamente na questão da paciência, lá em 1 de Pedro 2,23, né, ele foi insultado, mas não retribuía com insulto. Ele sofria, mas não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Né? A cultura mundana chama isso de outra coisa. A Bíblia diz que isso é exemplo. Né? Cristo, quando era ultrajado, não revidava com ultraje. Ele veio na sua primeira missão como um cordeiro para sofrer, ele foi perfeito. Segundo lugar, saber que às vezes é necessário, Lídia, confrontar as pessoas. Sim. Né? E quando você confronta as pessoas em amor e a pessoa ouve, glória a Deus por isso. Amém. Quando você confronta em amor uma pessoa e ela não ouve, volte-se para o primeiro ponto, que é o exemplo de Cristo. Se ela te xingar,
não revide na mesma moeda. Sim. Sofra como Cristo sofreu. Porque ali você está acumulando brasas na cabeça dela e Deus tem o tempo para trabalhar na vida dela. Olha que forte. E por fim, Lídia, terminando, eu tenho a tendência, e você também tem, todos nós temos, de ser severos com os pecados odiosos do outro, mas sermos bem tranquilos com os nossos próprios pecados. Então, que sejamos mais severos com os nossos pecados, né, para que nós possamos também lutar contra esses pecados, né? Que nós não sejamos, eu anotei aqui, que nós não sejamos como aquele personagem das Escrituras, né? O fariseu que orou assim: ó Deus, graças te dou porque não sou como os outros homens. Que nós não façamos essa oração, mas que possamos fazer a oração do publicano que orou, batendo no peito, né? Ó Deus, tem misericórdia de mim, né? Na verdade, ele orou: sê propício a mim, pecador. Se a nossa oração for essa, com sinceridade, nós vamos, pela graça de Deus, sinalizar, já estamos sinalizando, que nós estamos entendendo o pecado como um pecado e buscando em Deus a força para lutar contra esse pecado, da impaciência, da irritabilidade ou de qualquer outro pecado. Isso mesmo. Ainda é tempo de lutarmos contra esse pecado, né? Tem um versículo muito conhecido de nós, em Isaías 55, verso 6, que diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, né? Nós ainda temos tempo. Nós falamos muito sobre a paciência do Senhor, né? O Senhor é um Deus amoroso, misericordioso, tardio em irar-se, que nos dá muitas chances, muitas oportunidades, muito paciente para conosco, né? Se não fosse a paciência e a misericórdia do Senhor, certamente nós já teríamos sido consumidos, né? Mas Ele nos dá novas chances, todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam e nós podemos buscá-lo, ainda é tempo de buscá-lo, ainda é tempo de nos arrependermos dos nossos pecados. Se a sua vida não tem testemunhado esse Deus paciente e misericordioso, ainda é tempo. Mas nós não podemos terminar o nosso programa sem falar que a paciência do Senhor, ela também tem um limite, né? Se o texto de Isaías 55 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, é porque vai chegar um tempo em que não vai adiantar mais. O próximo vídeo do pastor Augusto Nicodemos, ele vai mostrar como os profetas alertaram aquelas pessoas, né, de que o Senhor era um Deus paciente e misericordioso, mas que se eles não se arrependessem dos seus maus caminhos, a ira do Senhor viria sobre eles, né? E Amós começa assim: Amós dá várias advertências. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque trilhou Gileade com trilhos de ferro pontudo. Porei fogo na casa de Azael, derrubarei a porta de Damasco. E ele traz várias profecias a respeito da ira do Senhor sobre aquele povo, caso eles não se arrependessem, né? E o pastor Augusto Nicodemos vai nos mostrar nesse vídeo e falar a respeito da paciência de Deus, para que isso sirva como um alerta para nós. Nosso Deus é um Deus paciente, mas essa paciência chegará ao fim em um determinado momento. Vamos ver. Olha o tempo que levou para Deus dizer: agora acabou. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. Ele mandou Amós, mandou Joel, mandou Jonas, mandou Elias, mandou Eliseu, passou todos esses desastres, até que finalmente a paciência de Deus se esgotou. Lembra que o livro começa dizendo assim: por 3 ou 4 transgressões não perdoarei. Não é por uma transgressão, não é nem por 2, mas Deus aguenta até a 3ª ou 4ª transgressão. É a maneira dele dizer: eu sou paciente, mas minha paciência tem limite. Eu não vou permitir que você continue vivendo essa vida errada o tempo todo que você deseja, mas vai ter uma hora que você vai ter que se preparar para se encontrar comigo, e eu virei a você em juízo para um ajuste de contas. Pois é, estou lendo aqui os comentários de vocês. O Leandro falou: boa tarde, sou de Belo Horizonte, estou aproveitando o feriado para assistir. Obrigado por trazerem esse tema. A Delva falou que Deus nos ajude a sermos pacientes. Amém, Delva. E a Alexandra também está com a gente. Zeni Farias, muito obrigado pelos comentários de vocês. Tem muita gente nos acompanhando no programa de hoje. Eu espero que esse programa tenha sido bênção na sua vida. Assim como falou muito comigo, eu espero que ele tenha falado com você também, né? E eu quero te convidar a exercitar a paciência. Quero te convidar a ser mais amoroso para com o próximo,
a olhar para o seu próprio pecado e ser menos tolerante com o seu pecado e ser mais misericordioso para com o próximo. Como vimos aqui, né, nós somos muito rápidos, muito ligeiros para identificar no outro pecados, falhas, sinais de impaciência, mas muitas vezes nós não identificamos isso em nós. E é para nós que nós precisamos olhar primeiro, né? Então que você possa entender o tamanho da paciência de Deus para com você e que esse entendimento te motive, te leve a ser mais amoroso, a ser mais misericordioso, mais generoso e mais paciente para com o outro. Que você possa ser bênção, luz na vida de outras pessoas e que o Senhor possa te abençoar. Muito obrigado pela sua companhia no programa de hoje. Muito obrigado pelos seus comentários. Nós terminamos o nosso programa sempre com muita música. A Débora, o Josiel, o Oséias vão cantar pra gente. Eu quero te dizer que a partir de amanhã o programa de hoje já vai estar disponível lá no IPP Play, que é o nosso canal onde nós depositamos todo o acervo da IPP TV. Acesse, compartilhe esse link com pessoas que você ama para que muitas outras pessoas sejam também abençoadas e edificadas através desse conteúdo. Eu te espero amanhã, 1h30 da tarde, ao vivo, aqui na IPP TV. Até lá! Estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu.
prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor